vovólicos queridos, tudo bem com vocês? A vovó está chegando aqui para fazer um vídeo. E o vídeo dela hoje seria sobre o quê? Imagina, seria sobre o quê? Seria sobre receitas de pão de queijo. Não, senhores, seria sobre o que mais que eu poderia falar? Sobre o clima. Não, também não é sobre o clima. Imagina, o que a vovó ela vem fazer neste momento? Eu falar sobre livros. Ora, livros, coisa mais linda, coisa mais maravilhosa que ler, pessoal. Existe coisa melhor que ler? Não existe, mas ler é uma das coisas muito boas de se fazer nessa vida. E a vovó vai falar agora sobre alguns livros que ela leu no mês passado. Eu li alguns livros muito interessantes que eu gostaria de trocar com vocês as minhas ideias a respeito das leituras. Que eu vou falar hoje, As Vitoriosas, que veio na minha caixinha da Intrínsecos. Veja bem, este livro, olha que capa, futuramente essa será a capa deste livro. Olha que bonito. Esta autora, a Laetitia Colombani, é uma autora que eu já li um livro dela este ano, chamado A Trança, que também é bonito. Eu acho que todos esses livros vão vir mais ou menos nesse estilo de formato. Este livro aqui também conta a história de mulheres de diversas partes do mundo. É o tipo de mulheres que a gente não vê falar, né? Mulheres sofridas, mulheres batalhadoras. E este livro aqui também fala sobre mulheres. Ele conta a história de duas mulheres. A primeira mulher se chama Solene. A Solene é uma advogada que, na verdade, a carreira dela foi a primeira coisa que ficava assim, como se diz, era o topo da pirâmide dela. Então ela não dava bola para a família, não dava bola para os amigos, ela só focava na sua carreira. Mas chegou um momento que teve um problema, assim, que aconteceu uma coisa que fez com que ela ficasse desiludida da sua carreira, da sua profissão como advogada. E aí, coitada, ela só tinha isso na vida, ela ficou muito depressiva, começou a não querer mais sair de casa, enfim. E aí, num momento qualquer, ela foi convidada para fazer um trabalho de voluntariado. Ela vai trabalhar de voluntariado nesse Palácio da Mulher, que é tipo um abrigo, onde param muitas mulheres, onde vivem muitas mulheres que foram abandonadas pelas suas famílias, ou que foram, digamos assim, passaram por dificuldades. Então elas ficam nesse lugar, que é tipo quase como se fosse um hotel, sabe? Elas têm comida, elas têm lugar para dormir, enfim, é um lugar assim mesmo para ajudar essas mulheres de situações difíceis. A função da Solene, nesse Palácio da Mulher, nesse serviço voluntariado, é ser escriba, que seria assim, tipo como se ela fosse a voz das mulheres que moram nesse palácio, nesse abrigo, digamos assim, né? Ela serve de meio de campo. E lá ela conhece a história de outras mulheres, mulheres que têm uma história muito triste, uma história de violência, uma história de abandono. Então a Solene começa a perceber que o problema dela em comparação a das mulheres é mínimo, né? E ela se torna essa porta-voz dessas mulheres, que às vezes pede para ela escrever cartas para os seus filhos, pede para elas escreverem um tipo assim, até para conversar, enfim. Esse livro aqui, como já foi o anterior que eu li dessa autora, é um livro que realmente ele é sensível, ele faz você refletir sobre essas desigualdades que tem muitas mulheres nesse vasto mundo aí, vivendo situações muito difíceis, situações de abandono, situações de violência. E você percebe então que a autora trabalha muito isso. Mulheres de diversas, como é que se diz, de diferentes etnias e de costumes que, nossa, se vocês... Tem uma parte aqui que eu realmente fiquei muito, como é que eu vou dizer, horrorizada com certas coisas que as mulheres passam por uma tradição, né, de povos, né, povos antigos, que olha, uma brutalidade, gente, mas enfim, é uma tradição. E a mãe resolve fugir então com essa filha para não deixar que a filha sofra o mesmo tipo de violência que ela sofreu quando chegou a idade, né. Enfim, eu acho que realmente eu recomendaria muito a leitura deste livro, meus queridos bucarrônicos, para quem gosta de uma leitura que faça reflexão, que faça você realmente ver situações que são de muitas adversidades. É uma ótima recomendação. Eu realmente boto quase 5 estrelas nesse livro. Ai, ai. Olha, outro livro que eu li
que eu achei assim meio... É um livrinho mais fácil de ler, uma leitura realmente rapidinha. Essa famosa autora aqui, ó, a Julia Quinn. Meu marido faz de conta. Esse livro, minha gente, olha, vou te dizer pra vocês, essa autora aqui, ela é danada. Como eu falei pra vocês, esse livro aqui, ele faz parte de um livro de 4, né? Eu tenho que ler ainda mais 2, porque eu já li o primeiro, é dos Roskebars. É só de famílias, né? Famílias. Essa aqui é mais história de época. A história começa desse jeito, é bem interessante. A Cecília, ela acaba de perder o pai dela. Ela mora lá do outro lado, na Inglaterra, lá numa cidadezinha, lá num vilarejo. E ela acaba de perder o pai. E aí ela resolve que ela tem, assim, ela tá numa situação periquitante, gente. Periquitante no sentido que ou ela casa com um cara meio vigarista, ou ela tem que se mudar para casa da tia dela. Aí ela pensa assim, bom, ela tem um irmão dela que viajou lá para os Estados Unidos e que foi para a guerra, me parece, né? E ela vai atrás para saber se esse irmão ainda está vivo. E nessa viagem ela se arrisca lá, né? Se arrisca lá no mar e chega. E aí ela conhece o Edward. O Edward é o amigo do irmão dela. Só que o Edward, gente, ele está no hospital, praticamente quase morto, né? Ele está lá todo quebrado, sei lá, ele tá numa situação muito ruim. Só que ela precisa falar com ele para poder saber do destino do irmão. E o que acontece? Eles não querem deixar ela chegar lá, né? Porque o homem tá lá no hospital daquele jeito lá, mais para lá do que para cá, né? E o que ela faz? Ela inventa que ela é esposa desse cara, desse Edward lá. Inventa que é a esposa e fica se passando de esposa para ver se consegue se aproximar, né? Para descobrir o paradeiro do irmão. Essa mentira, gente, começou pequenininha, mas aí o Eduardo acorda e ele não lembra de nada, assim, mas ele acha que realmente ela é a esposa dele. E meio que compra essa mentira aí, né? Meio que aceita essa mentira de boa, porque realmente ele já tinha uma certa... Eu vou contar uma peculiaridade. O irmão da Cecília escrevia para ela e falava desse amigo muito. E meio que, e vice-versa, Cecília também meio que descobria como é que era esse amigo. Então parece que já rolava um certo lance, assim, nas cartas, enfim. Mas, enfim, essa é a história, gente. É um romance, assim, bem rapidinho de ler, né? Aquela coisa, assim, que você realmente... É uma leitura que é fluida. É um bom passatempo, na verdade, viu? Você não vai... não é aquela coisa, assim, tipo... o mundo vai ficar diferente depois que você esse livro. Não, esse livro é realmente só para divertir, só para você passar o tempo. Aí tem mais cenas aqui que vocês... Nossa, não vou nem contar, deixa pra vocês. Bom, gente, agora eu vou falar de um livro que eu vou confessar pra vocês que esse livro aqui é pesado, viu? Não é pesado, vai lá. Não é pesado, ele é pesado porque ele é capa dura. Ó, o livro se chama A Essência do Mal, de Luca D'Andrea. Conta a história do Jeremiah. Jeremiah Salinger, ele é um cara que ele é um documentarista. Só que ele faz uns documentários assim meio radicais, né? E ele gosta muito de fazer documentários que tem uma certa adrenalina, verdade? E assim ele vai lá para uma cidade lá da Itália, onde tem muita neve, muito frio, e existe um pessoal de resgate que sempre vai atrás de quando acontece de algum alpinista, alguém que vai lá enfrentar as montanhas de neve. Esse resgate vai lá salvar essas pessoas e Jeremias se mete lá no meio desse povo. O que acontece é que um dia desses, nessas suas idas junto lá para poder acompanhar, né, o trabalho dos resgatistas, do pessoal do resgate lá nas montanhas, acontece que um acidente, um acidente com o próprio pessoal do resgate, que foi resgatar a pessoa. E ele estava lá no meio, vira e mexe, ele é o único que sobrevive. Daí ele começa, né, no momento que ele está sozinho lá, ele começa a perceber uma coisa estranha, uma sensação estranha, que ele apelida de a besta. Enfim, bom, ele retorna dessa aventura, são e salvo, mas aquilo começa a ficar encasquetando na cabeça dele.
a besta, como tivesse alguma coisa que tivesse tipo um espírito, algo nesse sentido que tivesse naquele lugar onde ele sofreu o acidente. E ele veio descobrir, né, fuçando, porque como ele é documentarista, ele gosta muito de fuçar nas coisas, né, parece tatu, gosta de fuçar. E aí ele descobre que aconteceu um acidente lá bem muitos anos atrás, de umas 4 também pessoas, que parece que eles foram, como é que se diz, mortos por uma criatura, alguma coisa, porque os corpos apareceram todos meio que decepados, cortados, estraçalhados, enfim. Aí ele fica obcecado para descobrir se isso é fruto da imaginação de algum espírito, sei lá. Então isso aqui está aqui neste livro. Isso é a base, o enredo desse livro, que eu vou conversar para vocês assim, que é um livro que eu achei interessante de ler no início, eu gostei muito da leitura, mas eu vou confessar para vocês que o final dele, meu Deus, eu posso falar essas coisas? Não posso falar, senão as pessoas não vão ler. Enfim, é um livro que assim, ele aguça você a ler, você realmente fica curioso para saber se isso aí é espírito, se é uma besta, se não é, enfim. Mas trabalha também uma questão de famílias, né? Porque o Jeremias, ele tem uma filha, ele tem mulher, enfim, que fica aquela coisa da obsessão dele, que às vezes está atrapalhando também no seu relacionamento com a família, na sua sanidade, aquela coisa toda. Mas o final, assim, eu vou confessar, eu esperava o final melhor, entendeu? Pelo que o livro queria trazer pra gente, assim, parece que ele ia dar uma coisa, uma revelação, mas enfim. Mas eu acho que foi uma leitura realmente que valeu, de certa forma, a pena. Poderia ser melhor, mas o final, né? Mas se vocês quiserem ler alguma coisa desse, é A Essência do Mal. Eu acho que esse autor aqui não escreveu mais nada, não. Mas enfim, A Essência do Mal, de Luca D'Andrea. É suspense, gente. Então, agora eu vou falar o meu último livro. Esse livro aqui é de uma autora que eu já li alguns livros dessa autora, que é a Kule Hoover, Uma Segunda Chance. Esse livro todo mundo falava assim, que livro, que emoção. Bom, a vovó leu esse livro aqui e eu vou falar para vocês assim. Primeiro eu vou falar da história desse livro, que é realmente uma segunda chance. A gente tem a história da Kenna, que é uma mocinha que ela teve uma situação complicada, ela sofreu um acidente junto com o seu namorado, há 5 anos atrás. E nesse acidente de carro, ela foi culpada, disseram que ela era culpada pelo acidente porque ela que estava dirigindo. Então ela foi condenada à prisão por 5 anos. Nesse meio tempo, quando ela está presa, ela descobre que ela está grávida do namorado. O namorado se chama Scott. E então a criança fica, na verdade, com os pais do Scott, né? Os pais do namorado falecido. E ela passa 5 anos presa, assim, digamos, naquela coisa, porque ela quer logo sair e correr atrás da filha que ficou com os pais do Scott. Mas os pais do Scott não querem saber, porque afinal de contas foi essa menina que acabou levando à morte do filho deles, né? E então é isso que traz a essência desse livro, essa questão do perdão dela, tentar buscar a filha, né? De tentar buscar o perdão da família do namorado. E nesse meio tempo ela conhece o melhor amigo do namorado do Scott, que é o Ledger. Meio que rola um lance entre os dois. E que lance, minha gente, pinha, nossa senhora, que lance. Enfim, tem umas coisas picantes aqui. Enfim, esse livro aqui eu confesso para vocês que não foi para mim um livro de uma leitura que eu tenha uma recomendação. É claro que muita gente gostou, então eu não posso dizer assim, não leia. Mas eu, particularmente, a vovó, não senti essa vibe toda que o pessoal falou assim, daquela emoção, aquela coisa toda. Acho que já teve histórias dessa mesma autora que realmente já me puxaram, já me trouxeram muito mais, uma experiência mais interessante do que essa. Mas é uma boa pedida para quem gosta de ler um livro assim, que também é uma leitura fluida, né? Que essa autora, parece que essa autora, meu pai do céu, ela deve ter escrito uns milhões de livros. A experiência da vovó com esse livro foi uma experiência razoável. Eu
para quem gosta da autora, gosta de ler para saber como ela escreveu, é uma boa pedida. Eu, particularmente, não sei se eu leria de novo esse livro. Ele não ficou entre assim, os meus melhores, né? Mas, enfim, é a opinião da vovó. Então, esses foram os livros, gente. Eu, como digo pra vocês, se fosse pra dizer assim, pra colocar aqui no grau, esse eu colocaria, claro, em primeiro lugar. Esse aqui eu colocaria em segundo. E esse eu colocaria em terceiro. E, nossa, vou levar pau. Esse eu colocaria por último. Enfim. E vocês, meus queridos? O que vocês leram aí no último mês? Vocês também tiveram essas experiências? Olha, gente, nem todos os livros que a gente lê, a gente realmente gosta. Às vezes a gente pega um livro que a gente não espera muita coisa e ele realmente é uma surpresa. E às vezes há livros que você, principalmente esses livros que todo mundo fala bem, que você já vem com uma expectativa muito alta, aí quando você chega lá e pensa, poderia ser melhor. Enfim, essa é a história, né? Cada um vê uma história de uma forma diferente, não é verdade? E vocês? Vocês leram alguma coisa também interessante que gostariam de contar pra mim? Tô esperando ali nos comentários, hein? Passa ali pra vovó, que a vovó gosta muito de ouvir comentários dos meus queridos bucahóricos, hein? É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Quem sabe as leituras do próximo vez sejam melhores. Quem sabe tem mais algumas coisas que eu possa até recomendar pra vocês. Então espero vocês no meu próximo vídeo. Se vocês querem participar do vídeo da vovó, passa então um alô pra mim, passa uma mensagem. Vovó tá louca pra ver vocês também comentar junto comigo os livros que vocês leram, que vocês gostaram, ou até os livros que vocês leram, que vocês também não gostaram, porque nem todo mundo é obrigado a gostar de tudo, não é mesmo? Então tá, pessoal, vou ficando por aqui e a gente se encontra num próximo vídeo, vem? Até lá então, tchau, tchau!